Olá, faltam 7 meses para as eleições de 2022. Este ano, os brasileiros vão às urnas com novas regras, promulgadas pelo Congresso Nacional no fim do ano passado. As novidades vão ser aplicadas para eleger o presidente e vice-presidente da República, 27 governadores e vice-governadores de estado e do Distrito Federal, 27 senadores e 513 deputados federais, além de estaduais e distritais. O pleito será realizado em primeiro turno no dia 2 de outubro e o segundo turno, se necessário, acontece no dia 30 do mesmo mês. Para falar sobre as mudanças nas regras da lei eleitoral, o Cena Pública recebe esta semana a cientista política, socióloga e professora universitária Carla Michele Quaresma e o conselheiro estadual e presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB Ceará, advogado Igor César Rodrigues. Aqui eu já começo agradecendo a presença dos dois. Muito obrigado. Carla, a Carla é bem conhecida nessa temática de cientista política, sempre participa de televisão e eu sinto que você tenta, e é isso que eu quero hoje aqui, doutor Igor também, explicar para o pessoal de casa o que é que muda, porque a gente lendo, eu entendi que vai mudar muito mais para quem vai ser candidato, por exemplo, do que para mim, eleitor, que vou lá depositar meu voto na urna no dia 2 de outubro. O que é que você teria a dizer agora já no começo, Carla, que é importante que a gente entenda, um dos tópicos mais importantes, por exemplo? Olá, Cristian, eu quero dizer da minha satisfação mais uma vez em participar do Cena Pública. Também parabenizar aqui a escolha do debatedor, o Igor, que vai contribuir de maneira decisiva para esse debate. Todas as eleições nós temos regras que precisam definir claramente e objetivamente para o eleitor quais são aqueles procedimentos que devem ser respeitados nas campanhas eleitorais. Essas mudanças ocorrem, obviamente, para que essas regras se adequem à realidade do momento, né? Então, a cada eleição nós temos novidades e esse ano nós teremos algumas que são importantes, tanto para candidatos como também para os eleitores, né? Nós estamos falando aí de uma redefinição que houve em termos do montante destinado ao financiamento público de campanhas eleitorais, com um fundo que é destinado exclusivamente à promoção das campanhas eleitorais. Nós temos uma outra modificação importante, que é a possibilidade que os partidos políticos novamente se coliguem, só que agora em federações, né, com um respeito aí há um tempo que deve ser considerado para que esses partidos mantenham essa coligação entre eles. Nós temos uma mudança também em relação à propaganda, né? Nós entramos numa era de campanhas digitais, então é necessário também, a Justiça tem estado muito atenta nos últimos anos, né, em relação a como essas campanhas têm utilizado, sobretudo, as mídias sociais para conseguir conversar com seus eleitores, persuadir os seus eleitores. Então, há também uma preocupação muito grande nesse sentido, né? Nós tivemos em 2018 uma experiência de utilização larga das mídias sociais e, obviamente, que a legislação também tem que acompanhar esse movimento. E naquele momento não tinha nada muito certo ainda para definir o que podia e o que não podia nesse segmento, por exemplo, né? Exatamente. Cristian, é sempre um terreno muito movediço, esse das mídias sociais. É bom que mude, mídia social, mas as regras, de uma forma geral, é bom que sejam mutantes também, né? Sim, elas precisam, porque é necessário que elas se adequem a uma determinada realidade, né? E uma outra coisa que eu acho importante também, que ao longo do programa nós vamos discutir, é essa importância que as candidaturas femininas, as candidaturas de pessoas negras também passam a ter nesse momento, né? Nós já temos aí desde a década de 90 um fomento à participação de mulheres, o que tem contribuído de maneira decisiva para o aumento da representação feminina, mas é importante também que a democracia incorpore toda a pluralidade que existe na sociedade. Então, a incorporação de pessoas negras, né, talvez daqui a pouco tenhamos que discutir também a questão da participação indígena, né, em outros países, inclusive países aqui vizinhos, países muito próximos como o Chile, né, o México também tem apresentado uma preocupação muito grande nesse sentido. E o Brasil também precisa garantir que cada vez mais a democracia atenda a essa necessidade de ser o mais representativa da sociedade brasileira. Já passamos do tempo, inclusive, né? Muito. Doutor, o que o senhor tem a acrescentar aí na fala da Carla Michele? Olá, Cristian.
Olá, Carla. Dizer primeiramente que a satisfação é toda minha estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Só de início já dá para se perceber o alto nível intelectual da debatedora, a Carla. Então dizer que é uma satisfação toda minha. E a respeito especialmente do que você vinha dizendo, e ela complementou muito bem, essas mudanças que servem sempre para garantir uma competitividade em grau de igualdade. Ou seja, as mudanças nas regras eleitorais, no cenário da legislação nacional, no que tange a eleições, buscam sempre igualar os candidatos. Um exemplo disso, por exemplo, quando se estabelece um limite de desincompatibilização, né, uma data para desincompatibilização, que é a saída da ocupação de cargos públicos pelos pretensos candidatos. Isso significa... Deixa eu só fazer um adendo. O governador Camilo Santana fez isso aqui no secretariado, ele deu até dezembro. Então, se você acompanha um pouco do movimento aqui no estado, viu que alguns secretários mudaram, as secretarias estão com outros titulares agora, porque foi dado pelo governador, não é o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. O governador pediu que até dezembro houvesse essa saída dos secretários que seriam pretensos candidatos. Isso exatamente. Ele antecipou, né? Na verdade, o governador Camilo Santana deu um grande exemplo desse interesse em conferir igualdade aos que disputam cargos políticos. Então, como você bem disse, o prazo da lei seria, no caso, até o dia 2 de abril, que de fato é o prazo, mas ele antecipou e ele estava justamente, como ele mesmo disse, zelando pela continuidade saudável do serviço público à frente do secretariado estadual. Eu quero começar falando aqui de um tema que eu acho sempre polêmico e continuo sem entender, que é o fundo partidário lá, esse montante que foi definido, 4,9 bilhões de reais. Como é que ele é aplicado, como é que ele é arrecadado, é dinheiro do nosso bolso mesmo e para que ele serve? Cristian, é assim, o financiamento no Brasil continua sendo misto. Muitas pessoas dizem que o financiamento é exclusivamente público, mas há a possibilidade que pessoas físicas sejam doadoras para as campanhas eleitorais. Inclusive, há a possibilidade de autofinanciamento do candidato. Mas por que o empresário faria isso, por exemplo? Qual é a vantagem para ele? O empresário, a empresa não pode ser doadora, né? Desde 2016, esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e depois foi validado pelo Legislativo, pelo Congresso Nacional, da impossibilidade de que empresas... O CNPJ não pode ser doador porque, de acordo com o entendimento do Supremo, isso gera uma desigualdade muito grande na disputa, né? Já visto que alguns candidatos recebem montantes significativos, recebiam de algumas empresas e, obviamente, que essas empresas... elas tinham interesses, né? Elas financiavam determinadas candidaturas para que depois pudessem se beneficiar desses mandatos. E aí nós tivemos episódios recentes na história política brasileira que demonstram uma relação muitas vezes promíscua entre o campo da política e o campo empresarial. Então esse foi o entendimento, né? Há um conceito importante que foi desenvolvido por um cientista político, Robert Dahl, que é o conceito de poliarquia, né? E nesse conceito a gente se aproxima mais da democracia quando as regras e as condições forem mais igualitárias, né? Em que os candidatos eles disputem condições semelhantes. Então, isso não acontece se, por exemplo, um candidato tem um grande financiador por trás, ele acaba se favorecendo desse poder econômico, isso gera um desequilíbrio na disputa. Então, o financiamento empresarial, portanto, não é possível no Brasil, mas nós temos a possibilidade do financiamento de pessoas físicas. Que são doações. Doações de pessoas físicas e o próprio candidato, ele pode fazer a autodoação, né? Ele pode fazer o autofinanciamento da sua campanha eleitoral. Mas há o recurso público, e esse recurso público, ele é proveniente tanto de um fundo partidário, que pode ser utilizado também para financiamento das campanhas eleitorais, prioritariamente ele deve ser utilizado para o funcionamento da agremiação, mas ele também pode servir para o financiamento das campanhas eleitorais, e o recém-criado Fundo de Campanhas Eleitorais. Esse a que você se refere, né? Esse fundo hoje chegou a 4 bilhões e 900 milhões de reais. É um montante bastante significativo. Nós temos que considerar que a Justiça precisava definir algum critério para a distribuição desse recurso. O critério é muito questionável do ponto de vista dessa igualdade
que os candidatos deveriam ter na participação desses recursos financeiros, já que nós estamos tratando de recursos públicos. Mas, enfim, tinha que ter algum critério para a distribuição desses recursos e o critério, majoritariamente, é o da distribuição a partir da composição da Câmara dos Deputados. Então, é o critério das bancadas. O que está vigente no momento, né? Exatamente. Tá. É o maior percentual do fundo, né? E depois tem um percentual que é destinado pela quantidade de senadores. Tem um percentual bem pequenininho que é distribuído igualitariamente, que é bem pequenininho mesmo, é quase inexpressivo. Dois pontos percentuais, 2,5, né? Acho que é 2,5, quase Pois certeza. é, um percentual muito pequenininho que é distribuído igualitariamente, né? E o outro percentual distribuído a partir da quantidade de votos. Então, assim, prioritariamente é o que os partidos representam em termos de bancada na Câmara dos Deputados. E, obviamente, que isso ajuda a manter aqueles partidos e aqueles indivíduos que já têm muito poder. Então, os partidos que mais recebem são aqueles partidos que já têm muito poder. Então, isso acaba gerando uma distorção muito grande, por isso que há muitas críticas a esse financiamento público, né? Obviamente que o financiamento público é uma forma de controlar melhor essa relação que existe, né, entre aquilo que se gasta nas campanhas eleitorais, né, porque nós temos aí diversos relatos, né, de utilização indevida de recursos financeiros em campanhas eleitorais, inclusive com Caixa 2. Então, quando se tem essa destinação de recursos públicos, há uma possibilidade maior de controle, né? Claro que o jeitinho brasileiro muitas vezes consegue burlar também esse controle, mas é uma forma de exercer um controle maior sobre isso. O que nós temos que discutir a partir de agora é como distribuir melhor esses recursos para que os candidatos eles possam dispor de condições mais igualitárias. E uma outra questão que a sociedade brasileira, obviamente, se ressente muito do montante, né? Porque Poderia ser aplicado em tanta coisa, teria uma relação rapidinho aqui. Exatamente. É claro que democracia tem um preço, né? As campanhas eleitorais exigem, porque um candidato ele tem que sair percorrendo, mesmo que ele o faça como na campanha tradicional, né, passando de porta em porta, de visita ao eleitor, né, daquele contato mais direto, ainda assim existe um custo para isso. Não se faz campanha eleitoral sem recurso financeiro. Então, mesmo que você se utilize, por exemplo, das mídias sociais, né, que em tese teriam um custo menor, mas ainda assim, há uma necessidade de você ter equipes de pessoas que trabalham ali. Há possibilidade, talvez a gente fale mais sobre isso, do custo que envolve, por exemplo, o impulsionamento para que essa propaganda chegue a mais pessoas através das mídias sociais. Então, tudo isso envolve recursos financeiros. E aí o que nós temos de discutir, obviamente, é como fazer com que esses recursos eles cheguem de forma mais igualitária a todos os partidos políticos e candidatos. Isso é uma possibilidade? Sim. Primeiro dizer que a Carla foi muito feliz quando falou que a democracia tem um preço. É verdade. E caro pra gente, muito caro. Agora, seria hipocrisia dizer que se faz campanha política sem recurso público. É impossível, até para atingir, para convencer a população, para apresentar propostas. Tudo isso envolve propaganda, né? E somente a propaganda gratuita não é o suficiente para atingir todo o público. Então, é necessário perceber isso. Também, complementando aqui o que a Carla disse, ela fez uma boa diferenciação a respeito do que é o fundo partidário e do que é o fundo eleitoral, porque muitas vezes o cidadão não compreende ou até mesmo não tem essa explicação. Então é necessário diferenciar que o fundo partidário, que serve para subsidiar as atividades da agremiação, como ela falou, as atividades partidárias são aquelas atividades rotineiras do partido político, que é muito importante. Então, já houve e ainda há quem questione a importância do partido político na sociedade. Eu, por exemplo, já cheguei a questionar no início do meu estudo na área do direito, já cheguei a questionar, inclusive não só como estudante ou operador do direito, mas como cidadão. Qual a necessidade de se haver partido político? Inclusive, houve uma grande discussão já no mundo jurídico a respeito das candidaturas avulsas, a respeito das candidaturas sem necessidade de filiação partidária. É importante que a população esteja atenta a respeito desse tema. Os partidos políticos representam segmentos da sociedade, portanto, há uma enorme importância, né? O partido político ele faz
de acordo com o seu estatuto e, obviamente, de acordo com a lei, a escolha dos melhores candidatos para representar aquele partido, portanto, determinado segmento da sociedade. Ele faz um filtro ali para... Faz um filtro, uma votação nas escolhas partidárias. Então, tudo isso defende uma ideologia. Existe partido político que representa a maioria, mas existe partido político que representa uma minoria da sociedade. Todos merecem representação. Então, o fundo partidário, como eu vim dizendo, serve justamente para essas despesas ordinárias, rotineiras dos partidos políticos. Já o fundo eleitoral se presta ao financiamento das campanhas, que, como foi dito aqui, o valor chega, nessa oportunidade, a 4,9 bilhões de reais. Há quem discorde, é claro, mas há também um argumento forte em defesa da utilização desses recursos. Quando a Carla falava, inclusive, da igualdade entre os candidatos e da proibição de financiamento de campanha por empresas, disse muito bem, e ela falava também do jeitinho brasileiro, é verdade, às vezes tem um jeitinho brasileiro, e para evitar que ocorra, por exemplo, nós sabemos que no campo do direito tributário, os lucros e dividendos das empresas não são tributados. Qual seria a dificuldade de um empresário, então, distribuir o seu lucro para a pessoa física do sócio e utilizar esse valor e fazer a doação? Qual é o limite disso? Ou seja, a lei estabelece limites. Por exemplo, se eu resolvesse, por exemplo, se a Carla fosse uma candidata e eu resolvesse fazer uma doação de campanha... Está gravado isso, viu? Pois não. Vai cobrar essa doação. A doação, e aí a gente vai chegar à questão do valor. Eu posso até doar, agora o valor teria que ser baixo, porque a própria lei estabelece um limite, por exemplo, de 10% dos meus rendimentos brutos auferidos no ano calendário, lá identificado no imposto de renda. Portanto, é feita uma análise no meu imposto de renda e, de acordo com o que eu recebi no ano passado inteiro, por exemplo, de acordo com minha declaração anual, eu teria um limite de 10% para fazer a doação à campanha dela. Então, inclusive, a questão também do autofinanciamento de campanha, também respeitado o limite de 10% dos gastos da campanha. Então, tudo isso tem limite, né? A lei vai buscando fechar essas brechas e garantir uma eleição limpa, segura e legal. Esses trâmites todos que a gente está falando aqui agora, eles são capazes de, após um pleito, o candidato já eleito derrubar essa eleição. Claro, se for comprovado uma verba irregular, alguma coisa do tipo. Verdade, são várias as ações, isso, né? São várias as ações possíveis e a Justiça Eleitoral, a Carla disse isso também, a Justiça Eleitoral está muito atenta a todos esses fatos, ao abuso de poder econômico, o abuso de poder político. Religioso, muito bem. Então, são expressões que levam justamente, obviamente, as expressões relacionadas cada um a seu tema, a sua matéria e a sua legislação, podem levar à cassação do registro de diploma, à perda do mandato, mesmo depois de eleito. Portanto, é necessário ter esse cuidado, porque pode muito bem um candidato vencer nas urnas e não conseguir se manter no cargo em razão de alguma ilegalidade durante o período de campanha. E se começou fazendo errado na campanha, boa coisa não vai vir por aí, é melhor que nem seja gestor público. E o mais interessante, e é bom você ficar atento, a gente tem que fiscalizar isso e denunciar também. Esse negócio de compra de voto ali na urna, isso aí tem que ser denunciado, nem que seja para o policial que está ali perto, está ao redor do local que você vota. Isso está errado, gente, não leva para lugar nenhum, não vale a pena. O Cena Pública vai para um intervalo rapidinho, eu vou te convidar para dar uma olhada nas nossas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, que é o Orbo TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Acessa lá, confere todo o conteúdo, você vai gostar. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje a Carla Michele Quaresma, que é cientista política, socióloga e professora universitária, e o advogado Igor César Rodrigues, que é conselheiro estadual e também presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB Ceará. Estamos falando aí sobre as mudanças na lei eleitoral que já passam a valer a partir do pleito deste ano. O que quer dizer o fim das coligações proporcionais, Carla Michele? As coligações já não eram possíveis nas eleições proporcionais, porque
A Justiça entendeu, Christian, que os partidos, de maneira casuística, né, para fins de distribuição do tempo de propaganda, de rádio, de televisão, para a distribuição do dinheiro que vai para as campanhas eleitorais, né, esses partidos, em virtude também do quociente eleitoral, esses partidos acabavam se agrupando durante o período eleitoral, conseguiam eleger uma bancada, mas após o período eleitoral, porque não havia compatibilidade ideológica, programática. Era basicamente para ganhar mais tempo ali na propaganda e arrecadar mais dinheiro do fundo. Exatamente. Tá. E aí depois acabavam dissolvendo essa coligação e isso gerava uma confusão enorme para o eleitor que muitas vezes não consegue entender as diferenças entre uma escolha para um cargo majoritário e uma escolha para um cargo proporcional. Né? Na eleição majoritária, eu estou falando da eleição do presidente da República, do governador do estado, do prefeito. O candidato que obtém a maior quantidade de votos é o eleito. Né? Então, ele precisa, é muito mais simples esse cálculo. Nas eleições proporcionais, nós precisamos entender que existe um quociente eleitoral. Sim. É isso que quebra a cabeça de todo mundo. Assim, eu vou explicar genericamente como isso funciona. Você precisa pegar a quantidade de votos de uma eleição, né, para a gente entender assim inicialmente a quantidade de eleitores de um município, por exemplo. Né? Claro que muitas vezes o nível de abstenção é alto, né, uma quantidade muito grande de votos nulos, votos válidos, brancos, né? São os votos válidos. E aí você divide pela quantidade de cadeiras, né? Por exemplo, se nós estivermos falando de uma eleição para a Câmara de Vereadores, você pega a quantidade de votos e divide pela quantidade de cadeiras. Em Fortaleza são 43, eu acho. Exatamente. Tá. Você vai obter um número. Esse número é o quociente eleitoral, né? Para que o partido político consiga eleger um representante, ele precisa atingir esse quociente eleitoral. Tá. Mas o que acontece, Christian? Muitas vezes, os partidos políticos têm aqueles chamados puxadores de votos. Vamos dar um exemplo aqui para o pessoal lembrar? O Tiririca, por exemplo, né, que é muito citado. A quantidade de votos que ele obteve foi o suficiente para que ele se elegesse, mas levasse também mais outros candidatos da base com ele. Dele lá, tá. Então, muitas vezes, são 2, 3 candidatos que acabam também entrando. E com a que não tiveram muitos votos. Uma quantidade, às vezes, menor do que outro candidato, que o partido não atingiu o quociente eleitoral e ele acabou não entrando. Então, muitas vezes fica confuso na cabeça do eleitor. O que acontece? É importante nós entendermos que o sistema no Brasil é de partidos políticos. Né? Então, às vezes, o eleitor estufa o peito e diz assim, eu voto em pessoas, eu não voto em partidos. Na realidade, escolher pessoas é muito próprio de regimes de caudilhos, né? Regimes arcaicos. Então, o que nós temos que entender é que o eleitor precisa votar em ideias, em propostas, em programas. Isso é representado pelas agremiações partidárias. No Brasil, o candidato professor Igor já estava falando, o candidato ele não pode ser independente, ele tem que ter filiação partidária. O tempo de propaganda de rádio e televisão é destinado ao partido. O fundo é distribuído pelos partidos, que aí é uma outra questão também que a gente acabou não falando, né? A concentração de poder nas mãos de poucas pessoas dentro do partido político também gera muitas distorções nessa distribuição do fundo. As sobras, quando há sobras de campanha, isso deve ser administrado pelo partido político, ou seja, o sistema é de partidos. Então, nós temos que entender quais são as ideias, os programas, as ideologias partidárias, para aí sim escolher candidatos que estejam filiados e esses vão representar aquilo que a gente considera o ideal de sociedade. Com as coligações, né, os partidos se uniam para esses propósitos aí já mencionados, passava a eleição, eles se afastavam, cada um para o seu lado, e o eleitor ficava sem entender o que tinha acontecido. As federações retomam essa possibilidade de uma junção de partidos políticos, só que agora em uma condição diferente. Né? Os partidos eles vão ter que construir um relacionamento duradouro, então não pode mais ser o fica de carnaval. É um casamento. E era o que acontecia com as coligações. Agora, pelo menos por 4 anos, esses partidos... Que é o tempo do mandato, né? Que é o tempo do mandato, eles devem permanecer na federação, e a federação é regida aí pela lei de partidos políticos, né? Então tem as mesmas obrigações que os partidos políticos, com esse prazo de 4 anos, o que sugere que as agremiações vão ter uma preocupação maior agora quando se unirem, porque, obviamente, quando você está procurando alguém para casar, você tem que buscar as afinidades, né? Dificilmente você vai casar com alguém que seja ali muito diferente de você, né? Então, e principalmente na política, né? Os iguais têm que se procurar.
Então, a federação pode levar a esse relacionamento mais duradouro, né? Havia uma expectativa muito grande que os partidos começassem a se organizar em federações, mas pelo que nós estamos acompanhando até o momento é que há ainda muita hesitação por parte dos partidos políticos em se organizarem a partir das federações. Complicado. Agora, pegando tudo que a Carla Michele falou, por exemplo, o candidato eleito por um partido, ele não pode ir para outro partido ou ele pode, por exemplo, ficar sem partido? Sair do partido ao qual ele foi eleito? Isso é possível? Uma excelente pergunta. Nós estamos, inclusive, no mês chamado de mês de janela partidária. Portanto, por exemplo, um deputado estadual que tenha sido eleito por determinado partido político, ele tem uma obrigação legal de se manter naquele partido. Certo. Até porque ele foi eleito pelo partido, como a gente já disse, não existe a possibilidade de candidatura avulsa sem um partido político. Então, se a população confiou àquele candidato o seu voto e aquela ideologia daquele partido político, ele tem uma obrigação legal de permanecer naquele partido durante o seu mandato, sob pena de, se ele sair, fora das hipóteses da lei, como uma questão de justa causa, hoje já tem a possibilidade da anuência do partido político para que ele saia, mas fora dessas exceções, se ele sair, ele perde o mandato, porque o mandato pertenceria, então, ao partido político. E por aquele candidato ali representado. Neste mês estamos, por exemplo, até o dia 1º de abril, num período de janela partidária. E o que é isso? É o prazo no qual o candidato, o político que tenha sido eleito por aquele partido político, ele possa modificar, sair do partido que está, ir para outro partido e disputar as eleições. No outro partido Ele tem esse período justamente para que possa ir para outro partido e disputar as eleições. Isso é novo ou já existia nas regras anteriores? Isso já existia. E é importante essa questão da janela partidária, evitar e perceber também, por exemplo, a janela partidária é dos que vão disputar as eleições neste ano. Os deputados federais, estaduais, não pode, por exemplo, um vereador se utilizar da janela partidária do deputado para mudar de partido e disputar, por exemplo, a eleição de deputado estadual. Não, essa janela partidária é daqueles que foram eleitos e que agora disputarão a eleição para os seus cargos, não para um cargo de vereador. Igor, cláusula de barreira. O que é que significa e o que é que mudou, por exemplo? Muito bem lembrado. A questão da cláusula de barreira complementa o que a Carla já vinha dizendo, a cláusula de barreira ou a cláusula de desempenho. Os partidos, como ela vinha dizendo a respeito das coligações, eles se casavam pensando em se separar. E um casamento, todo mundo sabe que não pode ser assim. A gente não pode casar já pensando na data da separação, que é depois da eleição. Então, com a federação partidária, esses partidos terão que ficar unidos por no mínimo 4 anos, como ela já disse. E a questão da cláusula de desempenho, que muitas vezes, por exemplo, quando os partidos se uniam em coligações, eles estavam preocupados com o tempo de TV, com os fundos financeiros a receber, né? Então, o funcionamento na Casa Legislativa, por exemplo, está ligado justamente a essa questão da cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, que é uma necessidade de um número de votação mínima estipulado em lei, para que ele possa ter um funcionamento legislativo na Câmara dos Deputados, por exemplo. Então, leva em consideração a votação que ele recebeu. Isso evita que partidos menores, de menor representatividade, tenham que geralmente são partidos novos também, né? Geralmente partidos novos, tenham funcionamento na Casa Legislativa. Então, isso é a cláusula de desempenho dos partidos políticos. As federações, Cristian, inclusive, quando foram aprovadas, o que se dizia muito é que esses partidos mais ideológicos, mais propositivos, que muitas vezes disputam as eleições sem muitas vantagens competitivas, teriam a oportunidade para não desaparecerem, né? Porque se não alcançam uma quantidade mínima de votos, né? Não conseguem fazer representantes, fica difícil a sobrevivência desses partidos políticos, porque eles não vão participar, por exemplo, com tempo de propaganda de rádio e de televisão. Nem debate de TV eles têm espaço. Não participam desses debates, né? Têm dificuldades para acessar os fundos. Então, as federações iriam possibilitar esses partidos, né, que são mais ideológicos, uma junção para garantir a sobrevida desses partidos. E é interessante, dentro desse tema, que a gente estaria falando de pluralismo político. E pluralismo partidário. Né? Então, é importante que se tenha vários partidos, claro, mas isso tem um limite. Então, é necessário que essa representação seja cautelosa do ponto de vista do número de partidos políticos.
Então, a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, como a Carla vinha dizendo, está justamente, intimamente ligada a esse fator. E aí estabelece esse prazo mínimo de 4 anos de filiação, né? Exatamente. E essa questão partidária é muito séria no Brasil, né? Porque nós temos 33 agremiações, inclusive, obviamente que o multipartidarismo é um ganho da redemocratização no país, mas é uma quantidade muito grande de partidos. Se nós considerarmos, por exemplo... Eu não conheço ninguém que vote em partido, gente. Desculpa, eu não sei se vocês são assim, mas as pessoas que votam em candidato. Christian, e muitas vezes nem sabe qual é o partido. Não sabe. E muitas vezes nem sabe quem é o candidato também, porque não avalia a vida pregressa, Já não... vi tanto argumento de voto. Isso começa, essa questão do sistema proporcional, que a Carla já explicou muito bem, passa também por isso. Veja bem que nós estamos num período, né, neste mês, de escolha de partidos políticos. Sim. Então, os candidatos, os pretensos candidatos, os pré-candidatos, eles não procuram mais o partido político de acordo com a ideologia. O que é que ocorre? Ele não está preocupado com a ideologia, se é de esquerda, se é de direita, se é centro, não importa. O que importa é que aquele partido tenha a possibilidade de eleger aquele candidato. Então, ele vai procurar um partido... Mas eu concordo com isso. É uma realidade. É uma realidade. Ele vai procurar um partido que possibilite a eleição dele, que ele possa ser eleito com menos votos. Por quê? Existem os partidos dos puxadores de votos que, não obstante não seja possível coligar, a possibilidade é de federar, mas o próprio partido, dentro dele, tendo uma figura de longo alcance, de muitos votos, ele acaba puxando realmente a eleição daqueles que vêm em seguida com ele, que tenha menos votos e que seja eleito com menos votos do que aquele que tirou mais votos em outro partido. Então, os candidatos, este mês, estão buscando esses partidos que possibilitem a eleição. Possibilitem a eleição, mas sem muita preocupação com a ideologia deles. Qual o carro que vai mais rápido? Qual o carro que eu vou pegar aqui, o que vai me levar mais rápido lá para a vitória? Não importando se ele é a diesel, gasolina, álcool... Não vai pagar mesmo combustível. Mas isso aí é parte da nossa cultura política e tem raízes históricas, né? Quem nas aulas de história não escutou o professor falando, né? Nada mais conservador do que um liberal no poder, nada mais liberal do que um conservador na oposição, né? Então, nós temos uma dificuldade muito grande porque nós construímos um modelo extremamente personalista. E aí fomos fazendo escolhas ao longo da nossa história que reforçaram esse personalismo. Então, acaba que a política no Brasil é coisa de pessoas, né? E não de instituições. Total. Inclusive, as pessoas dizem, eu não acredito nas instituições, né? Como é que você vive num regime democrático sem acreditar nas instituições democráticas, né? Sem acreditar naquelas instâncias que realmente são as propositivas, são as programáticas. E aí, é claro, se nós estamos falando de uma cultura, cultura não é algo eterno, cultura é algo que a gente vai modificando. Então, cada vez mais esse debate, o amadurecimento das instituições democráticas vão levando as pessoas a entenderem que, na realidade, elas devem pautar a sua escolha eleitoral a partir de propostas, de programas. E mais do que isso, independente de quem o eleitor escolha, é fazer o acompanhamento dos mandatos. Porque, assim, a democracia representativa não é criticada só no Brasil. Sim. Então, para que ela funcione mais adequadamente, é necessário que haja esse monitoramento por parte do eleitor. A gente tem que ser agente de fiscalização, não tem jeito. Exatamente. Porque se você pensar bem, no momento, a política local, não tem, eles não têm oposição. A gente não tem oposição aqui no Ceará. É muito cômodo para quem está no poder, né? Porque todo mundo meio que se ajuda. Então, cabe a nós, eleitores, ficar de olho. Também a gente está meio de mão amarrada, a gente não sabe nem para onde correr. Tinha que partir desse pressuposto de que político foi a gente que colocou eles lá. Então, a gente tem a obrigação e direito de cobrar aquilo que eles prometeram. Inclusive, a gente nem lembra em quem votou. Estou sendo exagerado aqui? Não, talvez... Christian, 80%, segundo pesquisas recentes, não lembram, principalmente para essas funções legislativas e que estão mais distantes. Por exemplo, um senador da República, né? Embora a eleição seja majoritária, mas a gente nem sabe direito, a gente enquanto sociedade, o que é que o senador da República faz. Então, quanto mais distante, menos o eleitor lembra em quem votou. Então, 80%, segundo pesquisas recentes, realmente não conseguem recordar quem foram os escolhidos. O brasileiro tem que fazer meia-culpa, que não acompanha. Sempre abre a boca para dizer que não gosta de política, mas a gente vive política da hora que acorda, da hora que vai dormir, não tem jeito. E o que a gente deveria fazer era tentar conhecer mais, conhecer os partidos, já que se vota em partidos, não em pessoas. E, a partir disso, tentar mudar o que a gente está pedindo há anos, né? Mudar a história desse país. Porque está todo mundo bem revoltado, as coisas muito díspares, parece mais jogo de futebol. Hoje, com o alcance das informações através das redes sociais, fica mais fácil
através da transparência, né, dos atos no mandato, de se demonstrar o que se está se fazendo, do cidadão acompanhar, fiscalizar. Doutor? De ir lá no portal da transparência? Isso, não digo nem o portal da transparência, mas a gente vê muitos políticos hoje, por exemplo, ele mostra na rede social o requerimento que ele apresentou, ele mostra na rede social quando ele está lá na Câmara dos Deputados. Olha, está se amostrando. Pronto, agora você tocou num ponto importantíssimo. Eu ia chegar justamente nesse ponto. O cidadão precisa decidir o que ele quer. Pronto, claro. Isso é fundamental. Veja bem, existe uma tendência de oposicionismo de profissão. O que seria isso? Qualquer coisa que se faça, tem aquele opositor ferrenho, ele vai reclamar. Se fizer A, ele reclama, ele quer que faça B. Se fizer B, ele reclama, ele queria que fizesse A. Então é necessário ter essa compreensão. O cidadão também precisa perceber isso. É um contraponto. Por exemplo, quando se gasta com publicidade institucional, aí o cidadão reclama. E se não se dá transparência, aí reclama também. É necessário ter também esse mínimo de compreensão, principalmente com gestores públicos. Não é uma atividade fácil. Não é. Olha, o Cena Pública vai para um rápido intervalo. Aproveite para te lembrar que nós estamos em novo dia e horário. Agora é quarta-feira, às 10 da noite. Tem horário alternativo também no domingo, às 4 da tarde. Volto daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, que é o @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Hoje eu recebo aqui no estúdio a cientista política, socióloga e professora universitária Carla Michele Quaresma e o conselheiro estadual e presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB Ceará, advogado Igor César Rodrigues. Um dos tópicos dessas novidades que foram ainda votadas no ano passado é um incentivo para a candidatura de mulheres e negros. Por que isso é importante, Carla? Porque nós temos uma atividade que já nasceu eminentemente masculina. Sim, né? totalmente patriarcal, né? Quando foi inaugurada lá na Antiguidade Clássica, impedia a participação, né, de escravos, de estrangeiros, de jovens e também de mulheres. E foi assim durante muitos séculos. A participação feminina na política, ela só começa a ocorrer em termos mundiais a partir do final do século XIX. E aqui no Brasil, só a partir da década de 30. Né? A primeira mulher que votou no Brasil, votou em 28, né? Ela conseguiu esse direito de participação política em 1927, inclusive foi uma professora, Celina Guimarães, é uma professora norte-riograndense. Olha só. Ela conseguiu esse direito de participação política através do voto, mas somente a partir do Código Eleitoral de 1932, né? Um código importante, inclusive. Nós somos herdeiros, né, dessa tradição do Código de 32 por causa do sistema proporcional, por causa da criação da justiça eleitoral e o voto feminino, que foi estendido a partir dessa data. Mas até os anos 60, por exemplo, os noticiários da época mostravam a votação feminina de uma maneira muito caricatural, né? Os jornais falavam, por exemplo, do cabelo da mulher, da roupa que a mulher estava usando, né? Ninguém falava do cabelo do homem, da roupa que o homem estava usando. Mas houve muita ridicularização da participação feminina até os anos 60, mais ou menos no Brasil. E aí, a partir da década de 90, nós já temos avanços significativos, né? Com a determinação de um percentual de candidaturas, né? Que na realidade é uma cota de gênero, né? As pessoas entendem pouco também, fazem muitas vezes uma avaliação precipitada do tema. A cota é de gênero, né? Não é uma cota para mulheres, ou seja, não é para dar à mulher uma condição privilegiada, é para gerar condições mais equitativas no processo. Então, a partir dos anos 90, nós tivemos a criação desse percentual de vagas destinada às mulheres, mas ainda de maneira muito tímida, né? Porque os partidos começaram a apresentar candidaturas femininas somente para o cumprimento de um percentual. Chegava no final da campanha, a mulher não tinha tido um voto, ou seja, nem ela votou nela, né? Não havia movimentação financeira da conta da campanha. E aí nós fomos avançando, aumentando esse percentual de participação mais equitativa. E a determinação, que aí é mais recente, de uma destinação de recursos financeiros para apoiar essas candidaturas femininas, né? Porque, como nós já falamos desde o início, não tem como fazer campanha sem recursos financeiros.
E essa evolução, ela foi garantindo uma participação mais equilibrada. É claro que nós ainda estamos muito distantes disso. A maioria do eleitorado brasileiro é feminino, mas isso não está, por exemplo, no Congresso Nacional. Que irônico isso. É uma subrepresentação, né? Se nós formos para os cargos executivos, então é uma desgraça, porque a participação da mulher é extremamente tímida. E ainda tem uma coisa importante, né? Que muitas vezes assim, a mulher que participa é por intermédio de um homem, né? De um pai, de um marido, que tem muita importância na política e acaba como sucessor, transferindo, né? esse capital simbólico, né? Esse capital político. Então, ainda há essa dificuldade muito grande e para incentivar os partidos políticos, né? A resolução recente é de contagem em dobro de votos destinados tanto a candidaturas femininas como também a candidaturas de pessoas negras, que é um outro desafio muito grande, né? Nós temos também uma população majoritariamente no Brasil de pretos e pardos, e isso não está nas nossas casas legislativas. Então, a contagem faz com que os partidos políticos eles se sintam mais entusiasmados, né? Isso fomenta mais participação de mulheres e de pessoas negras e, obviamente, que a partir disso nós precisamos discutir também outras camadas da sociedade que sofrem com essa subrepresentação ou com a falta total de representatividade, porque através do parlamento, através das funções executivas, é que as demandas da sociedade podem ser implementadas através de políticas públicas. Então, a gente vai precisar discutir seriamente essa questão indígena no Brasil, que é muito importante, porque a gente está falando de etnias que têm uma preocupação com a demarcação dos seus territórios, que gera uma questão de sustentabilidade, diárias, que é a pauta do momento, a questão da sustentabilidade, e a questão indígena necessariamente precisa ser incorporada nesse contexto. Então, nós vamos precisar aprofundar essa discussão acerca dos incentivos para que cada vez mais a nossa democracia seja mais representativa. Eu vou pedir, o senhor consegue me explicar na prática o que é que muda? O dobro de votos, por exemplo, isso que a Carla Micheli falou. É importante fazer uma diferenciação nesse ponto. Pronto. Não é, exatamente, você tocou num ponto muito importante para o cidadão compreender. O voto, um voto é um voto. Tá. Agora, para os fins do cálculo do recebimento desses valores, é que esses votos serão contabilizados em dobro. É para garantir mais dinheiro para esse candidato. Isso, estimular a participação dessas categorias, né, desse público na política. E a Carla fez a diferenciação muito bem e explicou didaticamente que a lei, o que a lei diz? A lei faz a divisão, é a cota de gênero. Aí há quem diga, a lei diz que tem que ser 30% de mulher, já leva a mulher para a minoria. Mas a lei diz o seguinte, cada gênero, se um tem 70%, tem que ter 30% do outro. Então nada impede que seja 70% de mulheres. Mas veja bem que a representação... Inclusive, Igor, as mulheres tiveram que devolver, né, vagas para os homens, porque ultrapassaram esse limite. Então veja como é o pensamento da sociedade a respeito da participação feminina na política, por exemplo, e já leva automaticamente a entender que seria 30% de mulheres. Não é assim. E aí entra também num ponto muito importante que também a Carla tocou, que é a fraude à cota de gênero. Quando, por exemplo, os homens se reúnem, e aí, quando eles verificam que o partido já está formado, agora vamos buscar umas mulheres só para completar. E aí leva uma mulher, leva uma parente de um político que já está nesse cargo, ela não se interessa por isso. Só para cumprir a cota. Só para cumprir a cota, nem ela mesma vota nela, como a Carla disse. Mas aí isso está sujeito a uma sanção muito dura da Justiça Eleitoral. Quem fiscaliza isso? Qualquer pessoa pode fiscalizar. Agora, os legitimados para apresentar a ação perante a Justiça Eleitoral, por exemplo, o Ministério Público pode fazer isso, né? Um outro partido político pode provocar em detrimento daquele partido que descumpriu essa cota. E o que é que pode acontecer? Por exemplo, num partido político em que os candidatos, homens, tenham eventualmente chamado, convidado mulheres apenas para cumprir a tabela, se for verificado, após a ação na Justiça Eleitoral, todos eles perdem o mandato. Então veja que a punição é gravíssima. Ainda tem
candidato que leva isso não tão a sério assim. E é importante. Ele pode perder o mandato, perdem os mandatos todos eles, daquele partido político que tenha desrespeitado a cota de gênero. Então é algo muito grave e que tem sido encarado com muita firmeza pelos órgãos fiscalizadores e pela Justiça Eleitoral. E a gente tem um histórico bacana de mulher na política, né? Fortaleza, acho que foi a primeira capital a ter uma prefeita mulher no Brasil. Tivemos a presidenta Dilma aí, uma história, infelizmente, terminou daquele jeito. Tivemos a Luiziane Lins, prefeita aqui de Fortaleza. Tem mulher representativa na política. Eu vou ser injusto aqui, senão falaria um monte de nomes. Eu sou suspeito porque eu defendo a participação da mulher, não só na política. No meu escritório, por exemplo, só tem mulher. Tá? Então, assim, eu entendo, eu pessoalmente, e não estou também discriminando os homens, é claro, mas eu entendo que as mulheres realmente são mais competentes. Você tira aqui a competência da Carla, só na fala dela, já dá para ver que ela é mais competente. Hoje por mim, eu estou aqui só a passeio. Ela é mais competente que nós dois juntos, viu, Cristian? Então você vê que a mulher é organizada, é competente, representa muito bem. Por que não levar isso para a política, né? Gente, a mulher que criou, levando para a política, você leva para o país. Uma coisa muito importante em relação à participação feminina, e mais uma vez, eu vou só reforçar aqui o que o professor Igor já colocou, a contagem para fins de distribuição do dinheiro do fundo. Era só para deixar isso claro. Exatamente, isso precisa ficar muito claro. E uma coisa importante é que as demandas femininas são muito plurais. Total. Então, quando a gente fala de mulher na política, parece que a gente está falando de uma coisa homogênea, mas uma coisa, por exemplo, é a demanda de uma mulher que mora num bairro nobre de Fortaleza, uma mulher branca que tem uma condição financeira privilegiada. Uma outra coisa... Exatamente. Uma outra coisa é a mulher que mora na periferia da cidade, é a mulher mãe de preta, família, mãe solo, a única renda da casa, é a mulher indígena, é a mulher homossexual. Então, há uma diversidade muito grande nisso que nós estamos colocando aí nesse guarda-chuva, que é da representatividade feminina. Isso precisa também estar nos espaços de representatividade. Uma outra coisa importante, Igor, já que nós estamos tocando no assunto dos mandatos coletivos que agora já tem amparo, né? Porque, na realidade, foi uma construção da própria sociedade, né? Os mandatos que se fazem a partir de um coletivo, então tem uma candidata, mas aquele mandato é compartilhado por outras pessoas. Nós já temos essa experiência aqui na Câmara de Vereadores, nós temos essa experiência, foi um arranjo. Tem um autor que fala de usanças, né? O ser humano é inventivo, né? Ele é criativo, então ele vai dando um jeitinho ali para, inclusive numa sociedade como a nossa, tão hierarquizada, né? Precisa ter uma habilidade ali para navegar no meio social. Então, já existe essa experiência em Fortaleza, mas ela não tinha previsão legal. Agora já então, o que se fazia muito o que era. Quando o partido político, aqueles candidatos se reuniam no partido político, eles já combinavam, por exemplo, uma alternação. Doutor, mas o interesse aí era outro. Era Pode receber ser o que salário. haja, mas aqui no caso do suplente, né? Do suplente assumir. Agora, todos fazem a campanha juntos. Então, no caso do mandato popular de Fortaleza, são 3 pessoas que se revezam, né? Obviamente, são pessoas que têm as afinidades programáticas, ideológicas, né? Representam territórios particulares da cidade. Então, existe uma pauta em comum. E o novo Código Eleitoral vem prevendo isso também. Exatamente. A possibilidade dessas candidaturas coletivas. Porque a política vai onde deve, de fato, né? Isso. Nas periferias não é só para pedir voto, não. E é muito importante, porque é um arranjo que possibilita essa voz, né, no espaço de poder, que dificilmente seria conquistado isoladamente. Então, foram as 3 juntas fazendo a campanha que conseguiram alcançar esse mandato. E agora então, que está legal, modelo a ser seguido aí. Exatamente. O que é que muda na campanha política eleitoral, rádio, TV e internet a partir de agora, Carla? Nós estamos vivendo a era das campanhas digitais, né? O Palanque... Nós elegemos um presidente graças à internet. Sobretudo a utilização, a boa utilização, né? Claro que nós não podemos dizer que uma candidatura exitosa, ela se faz a partir de um único componente, né? Porque a comunicação só dá visibilidade àquilo que foi captado como uma demanda da sociedade, né? Na política, a política é fundamentalmente discurso, persuasão. Então, se você disser aquilo que agrada, muito provavelmente você vai conseguir chegar lá. E a comunicação faz isso, né? Ela só dá visibilidade a um programa, a uma proposta, né? A uma crítica feita a adversário. E aí nós vivemos essa época do palanque digital, né? Durante muito tempo,
houve uma importância dada à campanha de rádio, de televisão, inclusive os grandes partidos acabavam se favorecendo por causa do horário gratuito de propaganda eleitoral. É importante dizer que é gratuito entre aspas, né? Que a conta é paga. E agora nós temos essa visibilidade dada, sobretudo, a partir da internet, né? Quando a que internet... é um perigo também por conta das fake news. Exatamente. Vamos falar sobre isso. Nós precisamos entender a internet como uma ferramenta, né? Que inclusive surgiu aqui no Brasil, começou a ser utilizada por partidos políticos que não tinham condições de ter um espaço de visibilidade na mídia tradicional. Então, acabaram se utilizando, e no mundo todo, se utilizando da internet para dar visibilidade. O Greenpeace é um mestre nessa utilização, né, com eventos espetaculares, e se utilizou muito bem da internet para isso. Aqui no Brasil, alguns partidos que começaram, inclusive, a arrecadar dinheiro para as suas campanhas eleitorais a partir da internet. É um grande caso nos Estados Unidos também, que virou case, né, de uma campanha presidencial que se utilizou, a campanha do Barack Obama. Sim. Então, assim... É uma ferramenta, né, que pode ser utilizada para coisas muito positivas, para garantir a visibilidade de grupos excluídos, de grupos marginalizados, que não teriam acesso à mídia tradicional, né, e através da internet conseguem esse acesso. Mas é claro, né, isso traz todo o problema que é humano, né, porque notícias falsas em campanhas eleitorais, eu sou do interior. Então, eu cresci vendo época de campanha no interior, época de festa, né, quando as pessoas se envolvem, as famílias se intrigam. Então, assim, cresci com notícia falsa. Só que naquela época, a notícia falsa era assim, era um panfleto apócrifo. Sim. Que era distribuído de madrugada, né? Então, sempre de madrugada. Sempre de madrugada, né? Na calada da noite, né? As pessoas acordavam com panfletos na cidade inteira, falando sobre os candidatos. E muitas vezes eram notícias falsas, né? Muitos até reproduziam capas de jornais para passar a ideia de que aquilo ali era jornalismo, né? Então, o que ocorre com a internet é porque ela potencializa. O alcance é muito grande, a velocidade com que essa informação circula. E aí, claro, Cristian, nós temos que entender também que nós vivemos em um país que tem regras. Então, essas mídias, elas precisam minimamente cumprir a legislação prevista no país. Há uma discussão hoje muito séria aí sobre a utilização do Telegram, né? A audiência do Telegram é a audiência de uma grande emissora do Brasil, uma emissora de alcance nacional. Então, como é que uma plataforma dessas vai atuar num país sem cumprir minimamente aquilo que é estabelecido pelo país, né? Então, isso precisa ser disciplinado. Carla e Igor, eu vou ter que encerrar o programa. Com certeza você que está em casa está que nem eu, querendo ouvir muito mais. Por isso, a gente vai tentar montar até a eleição de fato que acontece em outubro, outros encontros como esse. Já fica aqui um pré-convite para os dois. Por favor, voltar aqui para o Cena Pública. Muito obrigado pela presença hoje, viu, Carla e doutor Igor. Eu que agradeço a oportunidade. A gente se vê em breve, se Deus quiser. E o Cena Público vai ficando por aqui. Eu te convido a acompanhar a nossa transmissão nas redes sociais e seguir também no Instagram, Facebook, todas as mídias que você tem acesso. Te vejo na próxima semana. Até lá.